E a gente continua a nossa série de mensagens sobre fé, e eu confesso que mais do que este texto, este personagem bíblico, talvez seja o que eu mais me identifique, e as pessoas falam sobre ele como um herói da fé. Eu gosto de pensar nele como o pai da fé, mas não como um herói da fé, porque ele é muito, mas muito humano, e ao mesmo tempo, na sua humanidade, ele vai crescendo em fé, e no final da vida dele, ele é alguém que transcende até a lógica, que é o Abraão. Nós vamos falar sobre fé nas promessas de Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Tinha sempre uma musiquinha aí, Robertão, se você lembrar qual que é. Gênesis, no capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Inspira-nos essa manhã a viver pela fé, Senhor. Inspira-nos essa manhã a viver por meio da fé. Em nome de Jesus, o Cristo, que é aquele em quem depositamos toda a nossa fé, nós oramos essa manhã. Amém e amém. Quando estava preparando essa mensagem, me veio algumas cenas. Primeiro, que nós estamos conversando desde o início da série de mensagens, que a fé como alicerce, a fé como certeza. Eu fiz uma busca da palavra certeza, e a palavra certeza ali não é uma certeza empírica, como aquela certeza que a gente tem, quem trabalha com ciências, que é aquela certeza que você consegue reproduzir em laboratório. Mas é um caminho, e um caminho seguro, um caminho que Deus cria. É um caminho que Deus cria. E aí hoje, enquanto eu pensava nesse texto, eu me lembrei do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Alguém se lembra do filme Indiana Jones e a Última Cruzada? Que ele tem que pegar o cálice, o graal, lembram? Eu achei que devia ter dado um filme talvez mais novo, que só umas 3 ou 4 mãos se levantaram aqui. Mas tem um momento no filme em que ele precisa dar um passo de fé, e é muito interessante porque ele tem uma passarela, quer dizer, tem uma passarela, não, ele tem um abismo diante dele, e o mapa diz que ele tem que andar, e aí ele fica assim, diante do abismo, e de repente ele pisa no abismo e existe, e ele sai andando como quem anda no nada.
E aquilo é um sinal de fé. Ele depois joga uma terrinha e vê que tem como se fosse uma ponte invisível. E eu tenho pensado que sempre viver por meio da fé é viver enxergando algo que não existe, como o Indiana Jones no filme da Última Cruzada. Eu penso muito nisso. Também tenho pensado de como é este caminho, porque o fim do caminho de Jesus, o Cristo, é no Gólgota. Ele começa o seu ministério, ele vem fazendo as suas boas obras, mas onde é o fim do caminho do Cristo? É o Gólgota, é o lugar da caveira. E Jesus, em todo o seu ministério, ele vai dizendo: olha, a semente, se não morrer, ela não germina. É necessário que a semente morra para que ela dê fruto. Morte. Depois ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é morte. E eu me lembro da primeira aula do seminário. O professor entrou na sala, nós éramos uma das turmas maiores do seminário, nós tínhamos 42 pessoas, iniciando o primeiro dia do curso de teologia no CETEVAP, Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba. E o professor, muito estimulante, ele disse assim: se vocês não morrerem, vocês não darão fruto. Eu estou vendo uma turma de 42 pessoas, e quem dera eu pudesse sonhar que essa turma chegasse até o final do 4º ano, mas não chegará, porque para se tornar um pastor, uma pastora, para se tornar um homem e uma mulher de Deus, é necessário morrer, e nem todos estão dispostos. Morte. Então é um passo de fé em direção ao Gólgota. Para um crente, para um cristão, todos os dias é um passo em direção ao Gólgota. Me lembrei ainda de um texto, uma crônica do Rubem Alves, em que ele fala sobre a pipoca. E ele fica imaginando como foi a descoberta a pipoca. Quem foi que teve a ideia de pegar aquele milho e jogar naquela panela quente e gerar alta pressão para que pudesse eclodir de dentro do milho, de dentro da pipoca? Ele chama de uma flor branca que faz a alegria das crianças. Quem é que teve essa ideia? Mas que a pipoca, ela explode em alta temperatura. Mas ele diz: existem pessoas que são piruá. E eu nem conhecia esse termo, é um termo que é muito de Minas Gerais. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Minas? Vocês sabem o que é piruá? Pois é, aqui em São Paulo a gente não costuma usar o termo piruá. Mas piruá é o milho que não estoura. E ele diz: existem pessoas que são como piruá, é milho ruim que não estoura. E quem é piruá, quem é milho ruim, só serve para ser jogado fora. Somente quem está disposto a morrer é que pode frutificar. E eu acho sensacional a história do Abraão, porque as pessoas gostam de colocá-lo como o pai da fé, ou o herói da fé, e às vezes elas desconsideram a jornada de Abraão, porque ele vai se formando na fé, à medida que ele vai dando passos de fé. Por exemplo, Abraão, se você olhar ali no versículo 27 do capítulo 11, ele é alguém, filho de Terá, ele é de Ur dos Caldeus, e ele é alguém rico. E não somente rico, mas ele é rico e ele pertence a um clã, que é o clã de Terá. E naquele momento histórico,
todas as pessoas que fazem parte de um clã, o clã é que protege. Então Abraão sai com todos os seus bens e com seu sobrinho Ló para um caminho desconhecido. Eu tinha estudado que o caminho de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã dava cerca de 800 quilômetros. E ontem revisitei o ChatGPT para perguntar, é isso mesmo, 800 quilômetros? E ele recalculou e ele disse que dá cerca de 1.200 quilômetros. Então, uma família andando, você consegue imaginar quanto tempo levou essa viagem, andando passo a passo, com ovelha, com cabana, com os seus servos, 1.200 quilômetros, da terra de Canaã até a terra de Ur dos Caldeus. Só que não é qualquer 1.200 quilômetros, porque se ele deixa o seu clã, e agora ele parte em direção à terra, ele está desprotegido, e ele está dando um passo de fé, em direção ao desconhecido. Lembra do filme do Indiana Jones? Ele está dando um passo no invisível. Só que esse passo no invisível, ele tem altos e baixos. E eu acho que é por isso que eu me identifico com Abraão, porque a gente quer ser herói da fé. A gente quer ter uma fé grandiosa, a gente quer experimentar das coisas de Deus, mas muitas vezes a gente não está disposto a passar pelo processo, a gente não está disposto a passar pela morte, a gente quer ver o milagre, mas a gente não está disposto a passar por tudo aquilo que é necessário para ver o milagre. A gente acredita no propósito de Deus, mas a gente fica repetindo que nem um mantra, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e quando a gente fala sobre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, no fundo o que a gente está dizendo é, Deus me protege aí, porque se a sua vontade é boa, tudo que tem que acontecer é bom, mas é bom para quem? É bom para o propósito de Deus, ou é bom para nós? Porque se for para o propósito que Deus tem para nossas vidas, muito provavelmente o caminho é o Gólgota. E o caminho do Gólgota é um caminho maravilhoso, porque a gente vai aprendendo a depender de Deus. Abraão, foi necessário que ele aprendesse a depender de Deus todos os dias nessa caminhada. Porque um dia ele teve uma experiência com Deus que lhe dizia, sai de onde você está, porque eu tenho um propósito na sua vida. Então, para mim, o principal é propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele não te criou por acaso, Deus te criou com um propósito. Agora, o meu propósito é diferente do da Dedé, que é diferente da Mari, que é diferente da Elô, mas cada um tem um propósito, mas o propósito não é para mim, o propósito é para ele. E aí, ele sai, opa, cara de fé, hein? Mas no meio do caminho ele tem que passar pelo Egito. Aí no meio do caminho ele passa pelo Egito, e o faraó olha para Sarai, a sua esposa, e ele acha bonita, e o Abraão tem medo, e ele fala, é melhor eu dizer que você é minha irmã. E aí ele permite que o faraó se deite, se case com a sua esposa, e aí tem uma maldição, mas a gente fala assim, nossa, o faraó, não, é o Abraão que vacilou ali, porque ele acreditou que Deus ia sustentá-lo, mas chegou ali, ele já não estava mais acreditando tanto que Deus ia sustentá-lo, e Deus se manifestou sustentando, e aí depois ele continua a caminhada, e ele chega em terra estrangeira. Se você olhar aqui no final, ele fala que ele habitou num lugar onde habitavam os cananeus, ele chegou numa terra estranha, já diria o grande filósofo, terra estranha com gente esquisita, gente diferente, da cultura diferente, e ele está ali, dando passos de fé, mas no meio do caminho, já ali, perto da terra,
começa a ter um problema, porque a quantidade de rebanho que o Abraão tem é grande, e a quantidade do rebanho que o Ló tem é grande. E aí o Ló, que é como um filho para Abraão, vai conversar com Abraão e eles dizem assim: olha, escolhe um lado para que você vá com o seu rebanho e eu vou para o outro lado. Você acha que o Ló falou assim: ah, deixa o meu tio ter a primazia, afinal de contas eu estou sob a salvaguarda dele, então ele vai para um lugar melhor e eu vou escolher o lugar pior? É assim que acontece? Não, o Ló escolhe o caminho de vegetação, que ao final vai ser o quê? Sodoma e Gomorra. E Abraão escolhe qual é o caminho? Caminho de deserto, caminho de Gólgota, caminho da morte. Mas tinha uma promessa: eu vou estar com você todos os dias. Eu lembro que quando eu era adolescente, na escola bíblica dominical, estamos voltando o ano que vem com a escola bíblica dominical. Se você aderir, eu vou aderir com você. Se você não aderir, eu vou estudar sozinho. Mas aí, eu quero que você adere, né? Que eram 3P. 3Ps a promessa de Abraão. A promessa de paternidade, a promessa de proteção e a promessa de prosperidade. Olha, eu vou te proteger. Você vai ser pai, e pai de uma grande nação. Eu vou te proteger. E essa promessa, que é um propósito, vai se cumprindo aos poucos. Só que aqui, você leu no texto, que ele saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos. E todos os dias acreditando: como que vai ser, Deus, esse negócio aí de ser pai? Vai ser da Sara? Não vai ser da Sara? Porque a Sara não pode ter filhos. Chega uma hora que a angústia e a impaciência, que é muito típico do coração humano, é muito típico do meu coração, é muito típico do seu coração, que a teimosia humana, e ele se deita com uma escrava. E para um povo patriarcal, aquilo não seria necessariamente ilegítimo ou pecado, era muito comum que se fizesse aquilo. Mas não foi aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. E algumas vezes a gente, na nossa caminhada de fé, a gente quer fazer até coisas para Deus, mas a gente quer fazer coisas para Deus, mas não ouvindo aquilo que Deus quer de nós. A gente quer fazer porque a gente quer fazer, mas não quer ouvir. Bom, Deus abençoa o Ismael. Eu falei na semana passada sobre a mãe de Ismael, que Deus havia. Mas o filho da promessa chega aos braços de Abraão. E aqui eu queria falar da fé no limite do que é absurdo. Gênesis capítulo 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como um holocausto, nos montes que eu lhe indicarei. Para ser o pai da fé, ele precisou ir até o máximo da consequência
de morte, de dor e de sofrimento. Primeira coisa que eu sempre penso é se Deus pedisse um dos meus filhos. É o único jeito de você encontrar algum tipo de sentimento no texto. E eu até diria para vocês, com todo respeito a quem não tem filhos, que você não consegue compreender a dimensão do que o texto pede. Talvez a gente que não tem filho, ou a gente antes de ter filho, a gente pense que a maior das riquezas tem a ver com um destino, um futuro, uma profissão, um cargo. A gente vai colocando muitas coisas. O dia que você se vê pai, o dia que você se vê mãe, e o dia que você tem um filho, todas as suas lógicas são alteradas. Tudo é alterado. E ele diz: pegue a promessa e sacrifique, mate para mim. Mate para mim. Talvez seja a maior encruzilhada que alguém poderia ter vivido na vida. Porque se ele escolhe matar o filho, ele continua num relacionamento com aquele que deu a promessa, acreditando que ele haveria de cumprir a promessa, mas sem o filho do seu amor. Perceba que Deus diz: pegue seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Isaque não é o único filho, mas Isaque é o único filho do olhar de Abraão. Abraão só tem olhar para Isaque. Talvez Deus tenha visto que o amor que Abraão tinha por Isaque já tinha ultrapassado todos os limites, inclusive o limite do amor que ele tinha pelo próprio Deus. Pegue o Isaque, o seu filho, a quem você ama, e sacrifique para mim. Ou ele pode desobedecer e ficar com o filho, mas ele está rompendo com aquele que prometeu e aquele que inclusive gerou o próprio filho. Então é uma encruzilhada gigante para Abraão. Caminho de Gólgota, caminho da morte, caminho do sofrimento. Irmãos, às vezes eu sou tentado a tentar encontrar uma nova leitura da Bíblia que satisfaça os seus desejos. Uma leitura da Bíblia que acaricie o seu ego. Mas olha, de verdade, todas as leituras que eu tenho visto, inclusive dos próprios personagens da Bíblia, se você vai para Hebreus, no capítulo 11, que é chamada a Galeria dos Pais da Fé, todos eles provaram a sua fé por meio do sofrimento. Mas ao mesmo tempo, no meio do sofrimento, viram o maior do revelar de Deus na vida deles. Porque Deus nos chama provavelmente para o sofrimento, para que o nosso ego seja morto, para que o nosso eu seja crucificado, para que sobre somente Ele na nossa vida. E algumas vezes eu fico imaginando aí no seu lugar o que você está passando na sua vida.
Alguns eu sei um pouco a história, mas mesmo conhecendo a história, eu não consigo compreender completamente o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o que Deus está fazendo na sua vida é só na sua vida. Eu não sei o que tira o seu sono à noite. Eu não sei o que te gera angústia, o que te gera sofrimento. Mas existe um momento na vida, ou alguns momentos na vida, de que quem é chamado por Deus e sai de Ur dos Caldeus e vai em direção a Canaã, que é o mesmo chamado, o idêntico chamado de você que era um perdido e foi encontrado por Deus e sai da terra do Egito e vai em direção à terra prometida, é o mesmíssimo chamado. Existem alguns momentos em que parece que Deus está distante, que Ele some, ou que aquilo que Ele começa a pedir para que você faça é um absurdo, é uma dor que seja intransponível, e tudo que te resta é dar um passo em direção ao abismo, acreditando que para além do abismo existe uma plataforma segura. Fé como a certeza daquilo que nós não vemos. E Abraão, ele não via, mas ele cria. E ele deu um passo de fé, e outro passo de fé, e outro passo de fé. E para mim, irmãos, os passos que Abraão deu, não era só simplesmente uma promessa de um filho, eram passos em direção a um propósito de Deus. Porque o propósito da vida de Abraão era que nele seriam benditas todas as famílias da terra. É uma vocação isso. E ele continuava a enxergar. E Deus disse: vai e faça. E o Isaac? O Isaac é demais. Parece roteiro de filme. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, vou colocar uma interrogação, voltaremos? Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os 2 continuavam a caminhar juntos. Alguma convicção de fé tinha no coração de Abraão. Alguma convicção de propósito tinha, porque ele acreditou numa promessa, ou ele acreditou nas promessas de Deus. Essa semana um ateu me perguntou assim: mas você tem certeza que tem céu? Você tem certeza da vida após a morte? Eu falei: não, eu tenho esperança. Eu tenho intuição. Eu tenho algo que queima dentro de mim. É isso que eu tenho. A certeza empírica do jeito que você, que é dado à ciência, você quer ter, eu não tenho. Mas eu tenho esperança.
eu tenho promessa. E eu dou os passos em direção à promessa. Você tem certeza que você deve continuar pastor dessa igreja? Certeza, certeza? A gente não tem certeza. A gente tem esperança. A gente tem promessa. A gente tem a voz que aos 16 anos falou: vai, eu te escolhi. Você vai ser usado. Engraçado que quando Deus faz o primeiro chamado, principalmente para um garoto, a primeira coisa que você se imagina é no púlpito. A primeira coisa que você imagina é uma igreja cheia de gente. A primeira coisa que você imagina é um, sei lá, um terno, um blazer. Nessa época, né, era bastante isso. Você não imagina as coisas que você ia passar. Eu só tenho um receio, que eu tenho tentado falar muito. Porque depois do decorrer da caminhada, eu descobri que o meu chamado é pastoral. Tem pessoas que têm um chamado de ser missional, no sentido de ir para um outro país. Mas que não exista um crente que não tenha um chamado, que não tenha um propósito, que não tenha uma vocação. E aí eu fico sentindo que a gente vai destoando de um lado para o outro. Ou que a gente de alguma forma acredita que, não, eu até tenho um chamado, mas eu não estou pronto. Mas Abraão não estava pronto. O Abraão foi ficando pronto no meio do chamado. Não sei se vocês perceberam isso. Ele foi ficando, ele vacilou, ele foi de novo, ele vacilou, mas ele não estava pronto. Ele teve que passar pelo Egito. Ele teve que passar em terra estranha. Ele teve que se deitar com Agar. Ele teve que passar pelo crivo da prova do sacrifício. E eu acho que por isso que eu estou dizendo que o caminho do Gólgota, ele é um caminho que é para o resto da nossa vida. Você disse sim para o chamado de Deus, você entra no caminho do Gólgota, de todos os dias levar a sua cruz, morrer para você mesmo e seguir. Todos os dias levar a sua cruz, morrer para você mesmo e seguir. Todos os dias, é um caminho, é uma recorrência. E às vezes eu acho que a gente não entendeu isso, e a gente vai vivendo uma vida de frustração. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de dar um passo de fé. Porque a gente tem medo de dar um passo de fé. Eu não sei qual é o passo de fé que Deus quer que você dê. E eu nem estou falando que esse passo de fé é necessariamente na instituição Inova. Pode ser que seja na igreja Inova, ou com outro formato. Mas nem estou falando isso. Só estou falando que todos nós temos um propósito. Mas a gente nega. E a gente vive de alguma forma infeliz, como que falta algo. E alguns de nós só vai reconhecer isso no final da vida. E aí já é tarde. Bom, quero chegar para a nossa conclusão. Primeiro, tem um texto de Kierkegaard que diz que pela fé ele assassinou o filho. Que por mais que fisicamente ele não tenha matado, imolado o seu filho, que ele pela fé ele foi às últimas consequências. Tem até uma narrativa que o anjo segura a mão dele.
Isso também é atestado pelos rabinos. Enene, eis-me aqui. Os rabinos dizem, tudo que Deus falava é Enene, eis-me aqui, eis-me aqui. Enene, eis-me aqui, Enene, eis-me aqui. Essa é a repetição na vida de Abraão. Enene, eis-me aqui. E ele matou o seu filho. Também ali surge a ideia de cordeiro substituto. Então, que aquele cordeiro que aparece amarrado, é a primeira ideia em toda a Escritura Sagrada, que um cordeiro está morrendo no lugar de outro cordeiro, e que aquele cordeiro já simboliza a ideia do cordeiro que tira o pecado do mundo, uma tipologia do Cristo. Por último, para mim, Abraão é um tipo de Deus, é uma tipologia do próprio Deus. E para mim, Isaac é a tipologia do próprio Cristo. E no monte de Deus, é como se Deus fosse até as últimas consequências revelando o que Ele seria capaz de fazer pela humanidade. Eu não teria coragem de matar o meu filho. Talvez hoje, se Deus me pedisse isso, eu entraria em loucura, teria que ser internado. Mas eu sei que tem coisas que tomam o lugar de Deus na minha vida. E quantos de nós já não ouviu uma pregação dizendo qual é o seu Isaac? O que é aquilo que você não abre mão para ter uma relação profunda com Deus? Qual é o seu Isaac? Porque isso que ocupa o lugar no seu coração começa a se tornar Deus para você. Acho interessante, por exemplo, Jesus falar no capítulo 6 de Mateus, que não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E a Mamon não é dinheiro, como foi traduzido. É dinheiro quando se torna Deus para você, isso é Mamon. E talvez muitos de nós ainda sirvamos a Mamon, porque a gente tem medo de que nos falte, ou a gente tem apego exagerado. Talvez a grande maioria, olhando para o meu auditório, seja mais medo de que falte. A gente tem medo de que falte. E aí dar um passo de fé em direção ao abismo é muito difícil. Mas às vezes é apego ao conforto também. Outras coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração é aquilo que vão falar de nós. Você é louco. Não acredito que você vai fazer isso. Se você for pensar na história do Noé, os caras falavam, você é louco. Se você for pensar na história de Raabe, se ela contasse a história para as amigas dela, elas iam falar, você é louca. Se você fosse para a história do Davi, você ia ver um monte de gente falando, você contra o gigante, você é louco. Você está ficando doido. Porque as pessoas que dão passos de verdade em direção à fé, elas são taxadas como doidas, como fanáticas. Falei sobre isso semana passada.
Você virou um fanático. Você é doido. Poderia colocar N personagens. Daniel. Não vou me prostrar diante do rei. Os caras, o quê? Você é doido. Talvez alguns dos meus amigos olhem para mim e digam, mano, mas você é louco. O que você está fazendo aí? Qual que é aquilo que toma o seu lugar, o lugar de Deus? Talvez algumas pessoas olhem para Flávia falando, depois de tudo que você viveu, você está lá ainda, você é louca. Agora, enquanto Deus vai fazendo uma obra através de nós, Ele vai mortificando o nosso eu e Ele vai fazendo uma obra em nós. Entendeu, Renatinha? Nós não somos mais os mesmos. Nós não somos. Entendeu, Eloir? Nós não somos. Entendeu, Valéria? Entendeu, Alex? Nós não somos mais. Entendeu, Cabelo? A gente vai indo e Deus vai fazendo, Ele vai te mandando, faça isso. E a gente fala, Enene, eis-me aqui. E as pessoas vão falando, você é louco. O que você está mexendo com favela, meu filho? O que você espera tirar de lá? O que você espera tirar de uma favela que nem o governo esqueceu? Mas Deus chamou e você falou, Enene, eis-me aqui. E aí Ele vai matando nós. Nos matando, né? Matando nós, não. Nos matando todos os dias. Quanto mais a gente morre, mais Ele aparece. Quanto mais a gente morre, mais Ele aparece. E a gente vai se transformando de glória em glória. Cara, você não está vendo que está dando errado? Acho que tá, talvez esteja. Enene, Senhor. Enquanto o Senhor falar, eu estou para te servir. Me diz o que o Senhor quer que eu faça. Isso é fé, gente. Eu não queria que você saísse daqui com fé na fé. Eu queria poder te dizer assim, tenha fé que você vai comprar um carro. Tenha fé que você vai comprar uma casa. Tenha fé que você vai comprar o segundo apartamento para alugar o primeiro. Tenha fé que você vai ganhar muito dinheiro. Tenha fé que o filho que era para vir não veio. E pode vir, não sei o que Deus está fazendo, qual o propósito, eu não sei, mas Deus está falando, tenha fé. E cada um Ele está fazendo um propósito, uma história. Mas você não é chamado para viver para você mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado da fé. Amaldiçoa o seu Deus e se mata, disse a esposa de Jó. O meu Redentor vive, respondeu Jó. É sobre isso. Isso é a experiência de fé. É ir até a morte e ressurgir, assim como Cristo fez. Ir para a morte e ressurgir. Eu só posso dizer uma coisa aí da minha experiência de fé. Que senso de propósito, senso de experiência com Deus, mesmo nas oscilações que Abraão teve, mesmo nas oscilações que eu tenho, mesmo nas oscilações que o meu avô teve. Teve uma vez que o pastor Teodomiro Quadra, lá na cidade do Rio de Janeiro, lá no estado do Rio de Janeiro, levou cadeirada de um irmão. Consegue imaginar? Numa assembleia, igreja batista, sempre pacífica, amável. Aí ele conta isso para os filhos e para os netos, aí os netos falam assim, Deus me livre de ser pastor.
Aí de repente aos 16 anos, eu escuto Deus me chamando e eu falo, Deus, você está de sacanagem, né? Escolhe um outro. Eu lembro do texto de Jeremias, eu não sei falar, só sou uma criança. E ele diz, aquilo que eu te falar, você vai dizer. E o que eu te mandar dizer, você vai dizer. Porque eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. É cadeirada, Deus. Às vezes, literalmente, a gente não leva cadeirada, me lembro. Já tem gente zoando que você mora aqui, pô. Né? Não é assim? E às vezes, Valerinha, vou te dizer um negócio. Precisava passar por tudo isso. Precisava. Ah, mas minha área de recuperação não tem nada a ver com isso. Tem a ver com passar pelo fogo para ser depurado pelo fogo. Nem tudo tem a ver com a área de recuperação. Às vezes a gente tem que passar pelo fogo mesmo. E aí as impurezas caem, as nossas loucuras caem, a nossa solidão revela a nossa alma, a nossa escuridão. Eu acho que é sobre isso. O chamado da fé é acreditar nas promessas e acreditar nos propósitos. Das promessas eu destaco duas. Primeiro, enquanto vocês vão batizando e fazendo discípulo, não haverá um dia que eu não esteja com vocês. Essa para mim é a maior de todas as promessas. De algumas vezes eu falar, eu não estou conseguindo te perceber, eu não estou conseguindo te ver, eu não estou conseguindo te sentir, mas eu sei que o Senhor está, e porque o Senhor está, eu dou mais um passo em direção ao abismo. E aí eu dou mais um passo. Não tem um lugar que o Senhor não esteja. E o segundo, tão bonita quanto essa, Ele há de enxugar dos olhos toda a lágrima. Ele há de enxugar dos olhos toda a lágrima num lugar que não há pranto, que não há dor, que não há sofrimento, em que a ordem do poder, da corrupção, vai dar espaço para um lugar, talvez a maior terra de Canaã, de onde manam leite e mel, a terra prometida, que é a terra prometida que desce dos céus. E essa é a esperança que arde no coração dos salvos. Falei demais? 11h49. Caminho do Gólgota é caminho de luz. Aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida em amor de mim vai encontrar. Assim diz o Senhor. Que você possa viver essa experiência do Gólgota, mas de ver Deus ressuscitando de dentro do seu coração, a esperança ressuscitar dentro do seu coração, o Espírito gritar de dentro do seu coração, a voz que diz, Abba, Pai. E aí você dá mais um passo, e dá mais um passo, você nem sabe onde você vai chegar exatamente, mas você dá mais um passo, e um dia a gente vai estar diante dele à mesa. Vamos orar? Eu queria que você respondesse a Deus.